Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês, quem for chegando, para a gente poder conversar um pouquinho. Vou aguardar alguns instantes para chamar minha convidada dessa noite, para ver se dá certo logo de primeira, né? Na nossa última vez a gente teve que reiniciar algumas vezes, mas acredito que vai dar certo. Já vou chamá-la e assim que a gente começar, como a gente ela já enviou o convite, então já vamos começar. Acho que vai rolar, vai funcionar, tá? Então, agradeço todo mundo que está presente, todo mundo que vai acompanhar, não só ao vivo como depois, tá? Eu sei que é um momento, assim, é um horário bem propício para assistir novela, mas a gente vai estar aqui, a gente vai conversar, vamos falar sobre questões climáticas, questão de sustentabilidade e outras questões mais específicas que a Cassiane domina prontamente. Cassiane, primeiro, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite, tá? Queria, por gentileza, que você se apresentasse para quem não te conhece, por gentileza. Boa noite, Alexandre. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Acho que sempre em conversas saem grandes ideias, né? Reflexões. Agradeço também quem está assistindo, quem vai assistir depois, né? O Alexandre foi generoso de dizer que eu domino os temas, né? Na verdade, eu sou uma grande entusiasta e aí acabo sendo muito curiosa em algumas coisas. É, Meu nome é Cassiane, como o Alexandre falou. Eu sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma cidade que ela é conhecida por estar no coração do Rio Grande, né? Geograficamente, olhando o mapa, ela está bem no centro mesmo. E é uma cidade conhecida pela sua Universidade Federal, que é uma universidade que hoje está com 64 anos e foi a primeira a ser fora de uma capital do Brasil, né? Então, é uma universidade muito relevante, tenho orgulho de ter feito a minha graduação lá e posso dizer que eu literalmente nasci dentro da UFSM, porque foi o que ocorreu, né? Ah, Meus pais moraram por cerca de mais de 10 anos na Universidade Federal de Santa Maria, eu nasci lá e cresci nesse ambiente. E a universidade por si só já é uma grande oportunidade de transitar nela, porque é um mundo à parte, né? Sim. E só para exemplificar dois grandes fatos da cidade, que um tem o INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, que fica dentro dessa universidade, na cidade de Santa Maria, e outra que Santa Maria, ela é uma cidade e as regiões próximas dos distritos, é uma cidade conhecida também muito pelo berço da paleontologia, né? É, tem pesquisas que mostram que tem mais de 20 sítios arqueológicos nessa região e um dos primeiros fósseis da América do Sul foi encontrado nessa região. Então, basicamente, por ser só de lá, eu já me sinto muito orgulhosa, né? Sim. Talvez. Foi, E minha formação. Pode falar, desculpa, Alexandre. como é que você falou da questão dos fósseis, eu me lembrei que é o primeiro caso de biopirataria com relação à questão de fósseis, né? O primeiro grande fóssil completo achado no Brasil foi nessa região e foi levado, se não me engano, para a Alemanha ou para a Inglaterra e ficou lá durante muito tempo, né? Agora faz É, pouco que voltou. assim como várias outras coisas, né? Sim. Mas vamos em busca sempre, continuar a pesquisa é importante, por isso a ciência é uma grande aliada, né, da sociedade. A minha formação, então, brevemente, eu fiz o meu colegial, eu falo do colegial porque eu também tenho grande apreço por essa trajetória, né? O meu colegial, o ensino médio, foi num colégio militar, de vínculo militar, da Polícia do Rio Grande do Sul, que lá, e só lá, é chamada de Brigada Militar. Então, num regimento muito antigo da cidade, um dos pioneiros, e é um regimento de cavalaria montada que possui esse colégio, que foi criado anteriormente para a formação de soldados, né, antigamente, quando tinha essa criação de... E depois, passando o tempo, a sociedade evoluindo, virou um grande colégio, um grande local de ensino, né. Então, eu fiz meu colegial lá,
era um colégio bem mais rígido, que nós tínhamos acesso a outros meios, às outras coisas que talvez em algumas escolas isso não seja possível. Então, eu fui um privilégio poder fazer a minha parte, né, do ensino médio nesse local. E aí, eu fiz graduação na zootecnia, né, em zootecnia na Universidade Federal de Santa Maria, e depois pulei para o mestrado também na mesma universidade, mas aí numa área de agrobiologia, né? Basicamente isso. Tá. Deixa eu te perguntar, né? Você falou da questão da cavalaria e tudo mais, e qual que é a sua ligação com a questão dos cavalos, você, família, tudo mais, como que é esse lance aí com esses bichos? Eu sou uma grande curiosa, né? Mas eu digo que às vezes nada da vida a gente às vezes trilha um caminho, se deparar, vai indo em alguns lugares e quando tu para ver de cima, tu já passou em pontos comuns, né? É, Sim, bom, eu parei no colégio, que é um regimento, então cavalos eu via todo dia, né? Porque a Brigada Militar lá de Santa Maria e de Porto Alegre exerce policiamento montado, assim como mais 3 outras cidades do estado. Porém, Santa Maria é o berço da criação e preparação desses cavalos, né, para o policiamento montado e para o hipismo. ah, legal. Então, desde sempre eu vi esses animais. Depois, a minha família, né, o meu irmão é muito ligada ao mundo dos equinos, e esse sim eu posso dizer que é especialista, né, porque ele fez toda a formação dele nesse escopo. Sim. E então, desde criança eu tive essa convivência, né? E aí, tanto que depois terminei a faculdade, e aí depois eu comento que eu regressei para esse regimento como estagiária na Sim. Codelaria da Serra. É Ah, um local de criação e formação desse cavalo. sim. E como que você veio parar em Campo Grande, menino? Pois então, Alexandre, foram por questões pessoais, né? Meu noivo, nós formamos juntos, ele veio na época do estágio, eu, como era estagiária da polícia, né, da Brigada Militar, permaneci. E aí ingressei no mestrado. Quando acabei o mestrado, eu estava um pouco confusa, né? Que a gente sai da área acadêmica um tanto quanto escaldada, né? Sim. E aí eu decidi que daria um tempo para ingressar no doutorado, né? Eu fiz o meu mestrado numa época pandêmica, enfim, foi um grande desafio. Sim. Então eu resolvi dar um tempo e vim trabalhar, né? Eu, como gosto de aprender e ver coisa nova, aqui nesse ambiente do Brasil Central, ele é muito distinto é, do ambiente que eu vim, né? E o Thiago já estava aqui, então eu resolvi vir. Legal. Então juntei as duas coisas, né? E aí estou aqui, Sim. desbravando. Ah, eu também estou correndo atrás da minha esposa faz muito tempo, viajando para um lado para o outro, e a gente vai justamente seguindo esse caminho. E de uma maneira bastante importante, né? Você falou, né? O título da nossa conversa é Ecossistemas Pastoris. Queria que você me explicasse, porque a hora que eu vi, eu achei chiquérrimo o nome e tudo mais. Eu falei, nossa, não sei nada. Por favor. Sim. Talvez, Alexandre, eu pensar em títulos de coisas, às vezes a gente não dá tanta importância, e aí me veio esse título porque são nos ecossistemas pastoris que eu me encontro realizada, né? Sim, E aonde eu estou, eu busco eles. Então, são esses ambientes aonde eu busco ver a produção animal. No Rio Grande do Sul, esses ecossistemas eu era os campos do Pampa, né, do bioma Pampa, e aqui é o Pantanal. Então, desde quando eu vim, eu tentei ir vendo para onde tinha essas áreas e quais empresas, quais instituições, onde estavam as pesquisas ligadas a essa temática. tá. E o que, né, entre a questão do Pantanal e do Pampa, o que tem de parecido e o que é completamente distinto, assim? Porque quando a gente aprende na escola, né, e eventualmente depois vai na questão do mestrado, do doutorado, claro, são completamente distintos, mas quando a gente está lendo, a gente consegue verificar a questão da descrição, mas a hora que a gente está olhando a paisagem, que a gente está inserido nela, a gente consegue perceber que também, de alguma forma, elas são parecidas, né? Aí, para você que tem essa experiência, tanto de um lado quanto do outro, queria que você falasse, por gentileza, como que é essa diferença dos dois biomas, por favor.
Olha, Alexandre, eu sempre tive a curiosidade de conhecer um Pantanal porque eu acho um dos biomas mais desafiadores que eu estimava e realmente eu estou vendo que é. Então, depois do Pampa, minha curiosidade era sempre o Pantanal. E aí, graças à vida, eu parei aqui e dei jeito de conhecer, né? Porque Sim, estando aqui, eu obrigatoriamente, querendo ou não, eu teria que conhecer. sim, Então, eu acho assim que eles têm sim algumas coisas semelhantes, principalmente porque são dois ambientes assim inóspitos, têm as suas particularidades, especificidades. Até eu digo, por exemplo, fitofisionomias, né? São ambientes que têm muitas fitofisionomias e cada uma com sua particularidade. Então, no Pampa, nós temos os campos da Campanha, os das Sobreareiais, da Serra do Sudeste, Depressão Central e do litoral. E aqui aí entram 11 pantanais, né? Que é o sim, Pantanal, mas ele tem as sub-regiões. Então, isso, quando eu vim para cá, eu fui começando a entender e fazendo essas analogias. Eu falei, não, opa, são parecidos na organização, né? E sim, aí, tu entrando assim mais a fundo nessas questões, eles são um bioma que eles contemplam quase todos os serviços ecossistêmicos, né? Ambos. Então, é provisão, é suporte, é regulação e principalmente a cultural. Eu olhando de fora, o Pampa e o Pantanal, para mim, é onde tu consegue vir na mente o tipo da pessoa que vai estar naquele ambiente, sim, né? Então, isso eu acho muito forte, aqui, tanto no Pampa quanto no Pantanal. sim, Além, claro, né, de toda a questão histórica de como foi forjados esses ambientes, né? O Pampa é frio e um ambiente úmido. Aqui é fogo e um ambiente mais quente. Mas ambos tiveram esses distúrbios tanto por fogo quanto por herbivoria, a formação dele, né? E são biomas que são semelhantes na visão de longe, né? Porque são sim. ambientes mais planos. Então, basicamente, eu descreveria assim, né? Tem muitas coisas que dariam para descrever, mas eu descreveria assim. Não, e aí, né, nessa uma questão importante que você citou, que é a questão cultural, que é a questão das pessoas, acho que durante a experiência que a gente teve junto, né, na expedição da Semadesc com a BPO, o pessoal quando fala de fora, quando vê de fora a questão dos biomas, sempre está bastante atento à questão de fauna e flora, né? E a hora que a gente está em contato com as pessoas, o que de fato mais chama atenção são as pessoas que estão ali inseridas naquela situação e que vão manter e que não só a questão de manter, né, mas que vão vivenciar, né, todas as dificuldades e todas as potencialidades daquele espaço, né? E às vezes acaba ficando um pouco secundarizado na questão das pesquisas, das questões acadêmicas. Eu tenho feito um esforço bastante grande para pesquisar a questão da percepção social de alteração climática, né? E aí é uma pesquisa relativamente simples, né? Perto de outros métodos, de outras situações. E aí só que o que me espantou e por isso que eu fui fazer é porque as pessoas não fazem, né? Então assim, você tem grandes pesquisadores com uma capacidade imensa de instituições assim super renomadas que não trabalham com gente. Então, poxa vida. E aí você começa a intuir o que é que está acontecendo com aquelas pessoas, mas ninguém vai lá ouvir elas, né? E, que é um problema. Né? Então, acho que um ponto, né, que chama atenção dentro de toda essa parte técnica é lembrar que tem pessoas ali que fazem aquilo ali acontecer da melhor ou da pior forma, por assim dizer, né? Pronto. Com relação à questão da sua pesquisa do mestrado e tudo mais, o que você achou? Né? O que você pesquisou? Quais foram os achados da sua pesquisa? Bom, eu no mestrado, eu formei na zootecnia, né, como eu falei, e aí no mestrado, eu disse, o meu orientador de faculdade, ele ia se aposentar, e eu falei, para onde que eu vou, né? Essas áreas de campestre, ecossistemas campestres são são pesquisadas, mas há poucas pessoas pesquisando sobre, né? Sim, E aí eu fui para fazer um mestrado na agrobiologia, né, na minha universidade, sim, numa linha de pesquisa que trabalhasse, que eu pudesse incluir a pecuária. E aí eu achei uma linha de pesquisa com a professora Liliana S.,
botânica e taxonomista de gramíneas. E aí ela embarcou comigo, corajosa, ter me aceitado como orientada, e embarcou comigo nessa pesquisa que contemplasse tanto a área botânica, né, e da agrobiologia, com a pecuária. Porém, era pandemia, né? Então dificultou um pouco algumas questões, outras até puderam ser feitas em função da pandemia, né? Sim. Se fossem outros tempos, eu também não teria um tempo mais sem aulas, sem deslocamentos, então, queira, bem ou mal, eu consegui fazer e acho que foi muito bom que eu fiz, Sim. e foi o que deu, né? Sim. E então eu pedi a Liliana como orientadora nessa parte mais botânica, e eu solicitei a orientação do professor Paulo Carvalho, da URGS, né, da Universidade de Porto Alegre, na minha orientação para a parte zootécnica. E aí eu fiz o meu experimento em um dos protocolos mais antigos da América do Sul, que se chama nativão. Então, pelo nome, obviamente, é uma área de pasto natural, né? Pasto nativo. E ele tem 38 anos, ele vai fazer 38 anos agora, de experimentos sequenciais, né? Não parou, com bovinos e ofertas de forragem, e como essas ofertas moldam as estruturas de pasto. Então, eu me aventurei aí no nativão, são 64 hectares, numa área da Estação Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul, região próxima de Porto Alegre, e aí eu pude ficar, desfrutar desse ambiente por 8 meses, praticamente diretos da campo, onde eu fiz levantamentos florísticos, fitossociológicos, e peguei como objeto focal, a temática da minha pesquisa era leguminosa e intensidades de pastejo, porém eu não tinha nem perna e nem tempo para pesquisar todas as leguminosas, e o meu objeto focal foi o desmode em cano, né? Uma leguminosa cosmopolita, amplamente difundida em todo o mundo, não é uma espécie rara, então ela vai ter por todos os lugares. Aqui eu não sei o nome popular, eu acho que é amor agarrado, alguma coisa assim, mas é o pega-pega, aquele quando tu passa na grama, cola na calça. Sim. Então, é aquela espécie, ela é bem famosa, né? Todo mundo vai lembrar dela algum dia. E eu pesquisei ela e como ela se comportaria nesses ambientes campestres de diferentes estruturas de pasto, né? Então, basicamente, eu pude acompanhar como a dinâmica das plantas se comportam em diferentes distúrbios de herbivoria. E peguei resultados bacanas, ainda não publicados, né? Mas praticamente em ambientes que têm uma estrutura de pasto que otimiza a ingestão, que seria em ofertas de forragem entre 8 a 12%, né, que são aquele campo que tu olha e consegue ter tanto plantas cespitosas, aquelas que formam touceiras, quanto um extrato inferior, né, que são umas plantas herbáceas, mas que não formam touceira, mas que compõem aquele campo graminoso, né, na sua. Então, tem esse equilíbrio dos dois, nem aquele campo muito rapado, igual o campo de futebol, e Sim. nem aqueles campos chamados sujos, né? Que geralmente só tem macegas, que chamam aqui, né? Mas touceiras, um campo muito difícil do animal até andar. Então, Sim. nesses ambientes com uma oferta de forragem moderada, as leguminosas elas têm boa expressividade, tanto de riqueza florística quanto de quantidade, né? E as espécies que eu pesquisei, que o desmódio, ele, pelo dimorfismo que ele tem, né, da própria espécie, ele se adapta muito bem ao ambiente que ele está. Então, em ambientes muito rapados, ele vai. Bom, aqui eu não vou conseguir ir para cima porque eu vou ser comido. Aí a Sim. escape herbivoria faz com que ele se alastre, né, lateralmente e emita mais folíolos, né, para captar a fotossíntese. Em ambientes que ele tem um certo esteio, que seria ou alguma planta maior que ele, ou próximo de touceiras, ou embaixo, ou próximo, ele se comporta, ele vai subindo e vai emitindo poucos folíolos, mas em maior altura, né? Então, basicamente foi isso, que em ambientes mais moderados, a riqueza, né, e Sim. diversidade de
tanto quantidade também de folhas de espécies estão encontradas mais facilmente, né? Assim como também, eu não pesquisei, mas entre outras pesquisas que eu consegui conectar, o animal consegue, obviamente, compor uma dieta muito mais diversificada, né? Sim. Tá. E aí, assim, cara, muito incrível. É preciso estudar muito, precisa ver muito, é bastante específico e tudo mais. E, poxa, super legal, parabéns pela pesquisa, pelo desenvolvimento, né? E aí eu queria, assim, uma pergunta, né? Como a gente tem acompanhado esse ano inteiro, né, eventos climáticos extremos, aconteceu no Brasil inteiro e a gente sempre tem aí uma série de argumentações e tudo mais. E a questão da pecuária, né, a gente é um país vinculado à questão do agronegócio, todo o processo de formação do Centro-Oeste, especificamente do Mato Grosso do Sul, vinculado com a questão da pecuária. É, creio que o Rio Grande do Sul também, né? E aí um ponto bastante importante que acaba aparecendo é essa contradição com relação à pecuária, né? Ela degrada, né? Ela mantém. Então, assim, eu falo assim, a gente está num momento bastante importante, né? Eu estou trabalhando no terceiro setor, você está trabalhando na questão de uma associação de classe, e o objeto comum é a questão da paisagem e a questão da pecuária, né? E aí, eu queria que você, né, trouxesse a sua perspectiva sobre essa questão da pecuária, sobre a questão ambiental, né? Ou o que ela impacta, não de maneira absoluta, não para a gente cravar alguma coisa, alguma situação, mas de que forma que ela auxilia, ou de que forma que ela atrapalha, qual o manejo mais adequado para ela auxiliar a situação, ou o que pode degradar, pode criar uma situação aí de degradação mais forte no ambiente. O que você pode nos dizer sobre isso, por favor? Bom, hoje em dia tem que cuidar tudo, né, o que fala, porque é cancelamento e as Sim, pessoas refletem um pouco diminutamente. Mas esses ambientes, tanto o Pampa quanto o Pantanal, historicamente eles foram forjados através da herbivoria, né? Então eles só existem talvez porque eles foram forjados por grandes herbívoros na época, né, da formação e hoje por herbívoros menores e os domesticados, que seria o gado. E a pecuária, ela tem realmente esse estigma de vilã, enfim, de outras coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas que todo é sabido, né? E só que talvez não seja bem assim, né? Tu teve a oportunidade de andar conosco na expedição, e até foi uma expedição muito rica, porque teve profissionais, teve pesquisadores de ambas instituições e de vários escopos, né, sim, de pensamento. E sim, foi muito bacana poder saber o que eles pensavam e por que eles pensavam aquilo, e a gente conseguir ter essa conversa num nível muito, muito alto, eu diria, né, de respeito e de entendimento. sim, Porém, eu não vejo o Pantanal e nem o Pampa sem a pecuária. Eu acho que é um ambiente que tu olha ele, é a mesma coisa que eu ir numa loja, olhar uma roupa e dizer, me serve, é para mim isso daqui, sabe? Então, assim, é um ambiente que tu olhar, é obviamente a atividade que vai se encaixar ali, que vai manter os serviços ecossistêmicos todos, né? sim, E pensa se eu tiro a pecuária, para onde vai as pessoas que vivem no Pampa e no Pantanal? sim, Então, assim, a pecuária ela impacta muito mais do que simplesmente uma carcaça de carne depois do final, né? sim, Até chegar lá, tem toda uma sociedade que faz parte dessa pecuária. sim, Então, a pecuária tradicional ou da forma sustentável, ela eu também não posso dizer que não tenha casos de degradação, mas são casos isolados, né? sim, E muitas vezes são os que são mostrados, né? Então, por isso que as pessoas só conhecem isso, porque só isso que se mostra. Mas existem outros vários casos ao contrário disso e que conserva, e é por isso que as coisas ainda existem. sim, Então, se não é uma herbivoria fazendo aquele distúrbio do Pantanal, vai crescendo ambientes com vegetações muito maiores, né? Agora mesmo a gente não teve aqueles ciclos de cheia e inundações
periodicamente, o que aconteceu? Fica acumulado biomassa, aí aquela biomassa é um potencial para queimadas, enfim, há um desastre ecológico sim, de uma coisa que é natural, que é o fogo, né, sim, nesse ambiente. Então, eu não vejo a pecuária fora do Pantanal. Eu acho e defendo que é uma das atividades que, sim, que mantém todos os serviços ecossistêmicos, e esse, como eu citei antes, principalmente o cultural e das pessoas, né? sim. Porque ali tu encontra o vaqueiro, tu encontra a comitiva, que é um dos meios hoje ainda utilizado para deslocamento de animais, né? Por quê? Porque não chega caminhão, porque às vezes aí tem que levar até um ponto que chegue o caminhão, ou por vezes de barco, né? Então, assim, é, a pecuária é o que se encaixa. Tem outras atividades nesses ambientes? Tem. Deram certo? Deram. Algumas vão dar certo até um tempo, depois não vão. Porque é um ambiente que ele foi forjado assim, e quem está ali, e essa pecuária que está ali, ela está acostumada com esse ambiente, né? É uma coisa que faz parte dele. Então, eu defendo e a gente tenta fazer estratégias, né, de conservação e de manutenção desses ambientes através da pecuária, para que perpetue, né, esse ambiente. Cassiane, eu tô, né, a gente está chegando já nos finalmente, eu vi que tem umas pessoas que estão acompanhando, então antes de eu fazer a última pergunta, eu queria convidar as pessoas para fazerem alguma pergunta para você, para mim não, por favor, mas se alguém quiser fazer algum questionamento e tudo mais, para a gente arrematar, eventualmente alguma dúvida, alguma situação, e já de antemão, né, te agradecer mais uma vez, super interessante poder te ouvir, e agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente agora ao vivo e que depois vai assistir também, né, em outros momentos, tá? Então, obrigado. Então, só para, acho que eu vou colocar vamos fazer duas perguntas em uma, né? Então, a gente tem, assim, duas situações que são bastante intensas, que é a questão da seca prolongada, a questão da queima, aqui localmente, aí você tem outros espaços, né? Você tem outros biomas com a questão da, da cheia, né? No caso do Rio Grande do Sul, mais próximo. E aí, o que essas alterações climáticas, que ainda que elas sejam naturais, elas estão essencialmente muito aceleradas, né? E aí a nossa capacidade de adaptação técnica e cultural mesmo, ela fica bastante prejudicada. O que isso tudo impacta no dia a dia de quem está no campo, não necessariamente na pecuária, pensar na questão da agricultura também. Eu trabalho aqui em Campo Grande, mas eu moro em Nova Andradina, que é uma área predominante agora de agricultura. Tem investimentos altíssimos em tecnologia, em capacidade agronômica, tudo mais, só que ainda tudo isso é dependente de chuva, né? E da sazonalidade da chuva. Então fica uma situação assim, olha, para onde estamos e para onde vamos com tudo isso, né? Queria saber sua opinião, por favor, diante dessa situação, né, vamos falar assim, de desequilíbrio como um todo, né? E para que rumo que a gente pode seguir, né? Pelo menos para ter um horizonte de possibilidade para a questão da agricultura, da pecuária. Por favor, gostaria de te ouvir. Tá. Alexandre, assim, eu acho que às vezes as pessoas têm entendimento que convertendo os campos, convertendo aquele bioma, vai ter grandes ganhos, né? E por vezes sim, mas por vezes não, porque pensando em conservação, aquilo ali vai se desfazer. Então, às vezes o mínimo manejo naquele ambiente natural, ele traz grandes ganhos, né? E que mantém, né, a questão de sustentabilidade, resiliência, cultura. Essas queimadas, mesmo que não pareça, mas o Pantanal, o fogo faz parte, né, dele. Então, assim, vai sempre existir, sempre vai ter. Por quê? Porque alaga, seca, aquilo vira matéria orgânica, né? Tanto que esses dias até o pessoal ficou apavorado que existia o fogo subterrâneo, né? Então, assim, o fogo faz parte disso. É óbvio que esse acontecimento de agora foi uma junção de fatores, né? Então, as mudanças climáticas, eventos muito extremos acontecendo muito junto, pouca chuva nas cabeceiras dos rios que inunda o Pantanal.
e ele está seco realmente, né? Então, como não tem ciclos de cheia, acumulou muita biomassa e, e isso é um combustível, né, para o fogo quando vem. E aí, às vezes, as pessoas acham que. Aí dizem, mas um, um termo que está sendo bem polêmico, que é o boi bombeiro, né, do professor Arnildo Potti. E, e aí falam que a pecuária não vai salvar, porque em áreas que tem pecuária também pega fogo. Isso é óbvio que vai pegar fogo, né? Porque faz parte do ecossistema. Mas é o fogo que tu consegue controlar. Então, Sim, assim, ele vai chegar porque pega em ambientes que tem uma vegetação muito grande, é uma biomassa acumulada há tempos e aquilo está seco e ele vem pulando, né? As pessoas não acreditam, mas o fogo ele tem um potencial de expansão muito grande. E é óbvio que vai chegar em áreas que tem pessoas, que têm animais. Só que quando chega nessas áreas, às vezes é possível controlar. sim, Porém, assim, é uma situação que sempre vai existir e eu acredito que a gente precisa aprender realmente com quem mora lá, com quem viveu e quem faz o Pantanal, que são as pessoas de lá. sim. Né? Eu tive a grata surpresa de conhecer, não sei se ele está vendo, mas eu acho que depois ele vai pesquisar se não deu tempo, que é o Manuel de Barros, né? O neto do poeta Manuel de Barros. E a gente troca algumas ideias de vez em quando, e aí ele fala que antes ele era contra o fogo e ainda tem essas questões, mas que conversando com os mais antigos realmente é uma prática que é utilizada, só que é em momentos estratégicos e sabido, né, daquele pessoal quando usar, como usar, para que lado tem que ir, para onde não, né? Então, acho que a gente precisa ouvir mais essas pessoas, e eu fico contente que agora tem uma política nacional, né, de manejo de fogos, Sim. e, e aí o Mato Grosso do Sul também tem uma política do estado para isso, e assim, tem ONGs, tem entidades que fazem um trabalho muito bacana, né, como a Wetlands, é, acho que tu conhece bem, né, e que apoiam essa, esses brigadistas, que eu digo que são os homens pantaneiros, né? Mas que hoje é chamado de brigadista, e também tem os brigadistas que são pessoas voluntárias e com espírito que vai para esses ambientes. Então, é uma ONG que faz um trabalho bem bacana e também se alinha com outras instituições que conhecem, né, a fundo aquele ambiente, que nem a BPO, e tentam fazer um trabalho em conjunto para acessar essas pessoas que muitas vezes às vezes não teriam acesso, né? Sim. Então, eu acho que talvez observando também, hoje em dia tem sites de monitoramentos, né? Tem o Cifal, que também é uma plataforma que hoje em dia é utilizada pelo IMASul. Sim. Então, manejar sempre que possível essa área, né? E manter a pecuária, porque em áreas com pecuária a vegetação tende a ficar estruturada e mesmo que se pegar fogo é mais brando, né? É mais fácil de acalmá-lo. E tentar cada vez mais tentar acessar essas pessoas, né? Hoje teve uma notícia que a FamaSul está pensando em fazer uma escola, né? Bem no meio do Pantanal, e aí não é aonde passa o aterro, é realmente em uma região que é de difícil acesso, levando informação, levando capacitações. Acho que isso cada vez mais é importante, materiais, porque às vezes a pessoa não tem nenhum equipamento mais, né, para poder apagar ou combater, ou minimamente se precaver. Sim. Não sei se respondi, se Claro, não estou respondeu sim. acostumada com isso. Sim. Não, realmente, né, você falou da questão, né, da fazenda da família do Manuel de Barros. Quando a gente estava chegando lá, até a gente viu que tinha alguns espaços em fazendas anteriores que estavam abandonadas e era muito nítido, né, a quantidade de biomassa ou de formação arbórea que tinha. E realmente, olha, se pegar fogo ali, quando a coisa vem, ela vem completamente
é incontrolável. Na verdade, a palavra é essa, incontrolável, né? A gente está monitorando outras áreas, né, em outras situações, a gente tem recebido as imagens. É, assim, é um trabalho incrível para quem está fazendo e é justamente jogar um pouquinho d'água num fogo que é gigantesco, né? Então, de fato, ter pessoas, está trabalhando, está desenvolvendo um manejo de forma ativa e produtiva ali, também cremos por aqui que é um dos melhores caminhos, né? Bom, Sim. Cassiane, temos aqui uma pergunta do Yudi Guilherme, tá? É para você, não é para mim, tenho certeza. Tá? No Pantanal temos a utilização da umidícola como gramínea, que vai muito bem nas áreas baixas. No Pampa temos a utilização da umidícola ou algo semelhante? Valeu, obrigado É, pela pergunta. Guilherme, no Pampa são vegetações distintas, né? Principalmente no quesito de fisiologia. Aqui no Pantanal, a incidência tanto de gramíneas quanto de outras plantas são plantas C4, né? Então, a via fotossintética dela, ela responde mais ao calor, vamos dizer assim. E no Pampa é a C3, que são plantas de melhor qualidade nutricional, né? Ponto de vista nutricional, aos animais. Então, a vegetação do Pampa, eu não digo que ela seja mais rica, porque aí eu não estou sendo técnica, né? Mas ela tem espécies que elas conseguem suprir as necessidades dos animais muito bem, sendo só minimamente com manejo de altura, com manejo de estrutura de pasto, elas se apresentam e aquilo o alimento do animal. Então, mas isso tem tudo a questão do ambiente. Aqui no Pantanal, por ser plantas tropicais, elas já são de baixo valor nutritivo. Então, é por isso que antigamente a Embrapa conseguiu lançar essa braquiária, hoje vai muito bem, né, a Urocloa, e só que lá no Pampa a gente não utiliza, assim, utilizamos espécies exóticas, e aí eu vou te dar exemplo de duas que são as mais usadas em período do inverno, que é quando tem o vazio forrageiro, porque as espécies são hibernais, então no inverno elas hibernam, né? E então lá utiliza-se azevém e aveia, tá? Então são plantas só elas ou misturada ao campo natural, elas são a base da dieta dos animais. E aqui é a braquiária, né? Aqui é uma planta que se adaptou muito bem e inclusive está em ambientes que às vezes não precisaria estar, mas que hoje é isso aí que nós temos à disposição, né? Assim tem outras espécies, mas a que mais se adapta realmente seria a Urucloa. Sim, Não sei se legal. respondi, qualquer coisa manda de volta. Tá certo. Cassiane, muito obrigado, tá? Por você ter aceito o convite, por você ter participado aqui desse momento. Para mim, né, faz parte da parte de extensão do meu pós-doc. Então, agradeço muito sua atenção, sua disponibilidade. Achei incrível sua pesquisa. Obrigado que você chamou marido, mãe, amigos e tudo mais para acompanhar a gente aqui. Agradeço todo mundo que seguiu com a gente até esse momento. E obrigado. Se você tiver mais alguma coisa para falar, sinta-se à vontade. Se não, só estendo meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade de poder te ouvir. E boa sorte nas pesquisas, no trabalho. Espero que vocês fiquem felizes e contentes aqui no MS. Muito obrigada pelos votos. Gostei de participar. Eu ainda não sei muito bem participar desses bate-papos virtuais, né? Fiquei muito contente mesmo com o convite. Na expedição teria que ter muito mais tempo só para ficarem conversando, né? Porque é um ambiente propício para isso, de trocas de ideias. E estou à disposição de quem quiser trocar alguma ideia, alguma sugestão. E eu só queria encerrar dizendo que uma inquietude, né, que eu já li em vários papers e dessa área de ecossistemas pastoris, que é o que há de melhor, ou no mínimo tão sustentável e capaz de prestar os mesmos serviços ecossistêmicos e processos ecológicos. Então, é uma reflexão, né, e tudo o que está lá tem um motivo por estar. E agradeço novamente a oportunidade, quem teve a atenção de ouvir, e até a próxima. Beleza. Obrigado. Tchau, querido. Até Tchau. mais.
Boa semana. Tchau, até logo. Valeu. Obrigado.